Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje com mais uma aula voltada para a ecologia. Fiz anteriormente uma aula falando sobre os níveis de organização da vida no planeta. Se você não assistiu ainda, vou deixar aí nos cards disponível para você estar acessando e assistindo. E agora eu vou falar sobre os conceitos básicos de ecologia. Gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa seu like. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre os conceitos básicos de ecologia. O primeiro conceito básico de ecologia é a espécie. O que vem a ser a espécie? A espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Então, para que indivíduos sejam da mesma espécie, eles têm que ser parecidos, semelhantes, tanto estruturalmente, quanto funcionalmente, quanto quimicamente, bioquimicamente, né? E se reproduzirem, e esses descendentes têm que ser férteis. Tá? Algumas espécies diferentes conseguem até se reproduzir, porém os descendentes são inférteis. É o caso, por exemplo, do burro e da mula, que veio a partir do cruzamento entre o jumento e uma égua, ou entre uma jumenta e um cavalo, que dá origem ao burro ou à mula, que são híbridos, no caso, que são seres inférteis, porque vieram no cruzamento de duas espécies diferentes. Outro conceito importante que vai estar dentro aí do conceito espécie é o indivíduo ou o organismo. O que vem a ser o indivíduo? O indivíduo é um exemplar, né, de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta dessa espécie. Então, nesse caso aqui, este é um indivíduo, é um organismo da espécie humana. População. O termo população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa uma determinada área num determinado período de tempo. Então aqui eu tenho vários exemplos de população. População brasileira, população humana no caso, a população de leões lá na savana africana e a população aqui de jacarés aqui no Pantanal Mato-Grossense. Então esse é o conceito de população. Um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que estão ocupando um determinado local em um determinado período de tempo. Outro termo importante é o termo comunidade ou biocenose. Esse termo comunidade ou biocenose consiste em ser o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região no determinado período. Então, sempre que eu tiver uma espécie, por exemplo, ali no Pantanal, jacarés habitando aquele local, aquele rio, aquele lago, eu não vou encontrar apenas uma população de jacarés. Ali também eu vou encontrar uma população de vegetais, população de aves, de mamíferos. Então, nesse caso, esse conjunto de populações é o que eu chamo de comunidade ou biocenose. Exemplos aí, né? Os seres de uma floresta, de um rio, de um lago, do brejo, dos campos, dos oceanos. Isso é biocenose ou comunidade. Um termo importantíssimo e central dentro da ecologia é o termo ecossistema. O termo ecossistema, o conceito ecossistema consiste em ser um conjunto formado pela comunidade biológica, ou seja, pelo meio biótico, e o ambiente físico, ou seja, o meio abiótico. Exemplos de ecossistema: uma lagoa, um deserto, uma floresta, um rio, um aquário. Tudo isso são exemplos de ecossistema. O nosso corpo mesmo pode ser um ecossistema, porque vivendo dentro dele vão encontrar inúmeras bactérias, inúmeros fungos, convivendo dentro desse nosso organismo. Então ele funciona também como um ecossistema. O termo biosfera. Biosfera é o termo mais abrangente dentro da ecologia e consiste em ser o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, a biosfera corresponde à porção da Terra onde existe vida, onde é habitada por ser vivo. Até este presente momento, apenas se conhece vida no nosso planeta. Então, a única biosfera conhecida até esse momento é a biosfera planeta Terra. Além desses conceitos, eu tenho outros conceitos importantes em ecologia, entre eles o conceito habitat.
O termo ou conceito habitat consiste em ser o local onde um indivíduo ou uma espécie pode ser encontrada. Então, habitat é o endereço de uma espécie dentro de um ecossistema, onde vive esse ser vivo. O jacaré, por exemplo, eu encontro ele aonde? Onde que eu vou para encontrar ele? Nos rios aqui do Pantanal Mato Grossense, né? Os leões, onde que eu vou encontrar ele? Geralmente na natureza eu encontro ele lá na savana africana. Então esse é o habitat, o conceito habitat, o local onde a espécie ou indivíduo está vivendo, o endereço desses animais onde eles vivem. Um outro termo importante é o nicho ecológico. Geralmente alguns livros didáticos trazem esse termo nicho ecológico como sendo a profissão do indivíduo, do animal, da espécie. Porém, esse conceito é um pouco mais amplo. Na verdade, nicho ecológico consiste em ser o papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. Vai definir o modo de vida único e particular dessa espécie, como ela vai explorar os recursos e o meio onde ele vive. Então, esse é o conceito de nicho ecológico. Um outro termo importante é o termo ecótono ou ecótone. Esse termo consiste em ser a região de transição entre dois ou mais ecossistemas. Então é um local onde vários ecossistemas, dois ou mais ecossistemas se encontram. E qual que é a característica deste ecótono ou ecótone? A característica dele é que ele vai apresentar uma grande biodiversidade, ou seja, um grande número de espécies. Porque nesse local eu vou encontrar espécies de ambas essas regiões onde ela está sendo encontrada. Então eu vou ter uma mistura de espécies de dois ou mais biomas. Além disso, eu tenho também o termo bioma. Bioma consiste em ser um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo e fauna e flora. Eu tenho aqui como exemplos de bioma brasileiro o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e os Pampas. O outro termo é o biótopo. Biótopo consiste em ser a área física na qual determinada espécie ou determinada comunidade vive. Por exemplo, o habitat das piranhas é a água doce, como por exemplo a do rio Amazonas ou dos rios do complexo do Pantanal. Então o biótopo Rio Amazonas é o local onde vivem aí todas as populações de organismos vivos desse rio, dentre elas a de piranhas. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, um forte abraço e até a nossa próxima aula.